Donald Trump prometeu que no primeiro dia encerraria a guerra entre Rússia e Ucrânia. Já se passaram 4 meses. Hoje houve um novo telefonema entre o presidente dos Estados Unidos e o líder russo. O que muda dessa vez comparado a fevereiro? Estamos mais próximos de um cessar-fogo no leste da Europa. Há alguns fatores que alteram o cenário, desde o acordo de minerais na Ucrânia até a participação do novo Papa e do Vaticano, um cenário econômico diferente e a participação de parceiros europeus. Nas nossas coberturas especiais de hoje, passaremos pelo telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin e o quão mais perto isso pode ou não estar de um acordo de paz. Ainda em outra guerra, em Israel, Netanyahu vai para outra ofensiva, a Operação Carruagem de Gideão. Essa nova operação traz mais à tona de algo que permeou a guerra inteira: o quanto o desgaste político pode ser suportado pelo premier Benjamin Netanyahu e o quanto a abordagem dele de pressão militar pela soltura dos reféns pode ser eficiente. A gente vai passar pelos detalhes e o comparativo histórico de uma coisa que tem bombado na mídia de Israel já não é de agora: comparações entre Netanyahu e premiers anteriores, em particular Golda Meir, num país onde a política e a defesa nacional e as guerras sempre estiveram entrelaçadas. Afinal de contas, é o país que, como se diz por lá, não pode jamais perder qualquer guerra pela sua existência. Isso e mais vindo adiante nas nossas coberturas especiais. Eu sou Marcos Chotges, editor. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio. Esse é o Diante dos Fatos. Fica já o convite, pessoal. Cada curtida ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. Nós vamos em breve, então, para essas coberturas especiais. A gente começa com as nossas manchetes do Brasil e do mundo. E iniciando o nosso giro de notícias por eleições na Europa. A situação é a seguinte: Portugal, Romênia, Polônia, muito para a gente discutir. Na Polônia, Rafał Trzaskowski, atual prefeito de Varsóvia e aliado do premier Donald Tusk, venceu o primeiro turno da eleição presidencial com 31,36% dos votos. O principal rival, Karol Nawrocki, apoiado pelo Partido Conservador, Lei e Justiça, ficou logo atrás com 29,54%. Vai ter segundo turno em 1º de junho na Polônia. Isso é decisivo para consolidar ali uma agenda pró-europeia de Tusk ou manter o bloqueio político imposto pela oposição. A Polônia, é claro, um país que a gente observa com muita cautela quando se cobre geopolítica. Afinal de contas, uma das fronteiras da OTAN com a Rússia, no enclave de Kaliningrado, e o país da OTAN que mais investe em defesa como percentual do PIB. Enquanto isso, a gente vai também para Portugal. O partido Chega, que é o partido mais direitista, em Portugal até mesmo tem laços com parlamentares brasileiros. O André Ventura, figura principal do partido, é frequentemente comentado internacionalmente e já fez críticas ao presidente brasileiro Lula da Silva. Ele teve, então, a sua maior votação histórica. O partido Chega em Portugal foram 22,6% dos votos, 58 assentos no parlamento, ameaçando se tornar a principal oposição no país. Tem uma alternância tradicional entre uma centro-direita e os socialistas no governo de Portugal, que é abalada por essa eleição. Mesmo os líderes do partido Chega dizem isso, com falas de que chega do bipartidarismo, então, em Portugal. O líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, anunciou a saída dele após o partido ter uma queda para 58 cadeiras, que é o pior resultado dos socialistas desde a década de 80. O melhor resultado, então, para os direitistas, o pior para os socialistas em Portugal, no registro histórico. A Aliança Democrática, que é liderada pelo Luís Montenegro, então, segue no poder. Montenegro venceu com 89 assentos, lá é parlamentarismo. Sem maioria, ele prometeu governar sem alianças com o Chega. É um cenário que também permeia outros países pela Europa, uma coisa muito similar ao que houve na Alemanha, onde o AfD teve também uma expressão histórica na última eleição. Agora é atualmente o partido, pela primeira vez na história, com mais intenções de voto, com mais popularidade na Alemanha, mas há então um isolamento dele, que é o partido mais direitista do país. Um cenário parecido agora parece se apresentar meses depois da eleição alemã em Portugal. E na Romênia, Nikos Ordan, que é pró-União Europeia, venceu as eleições presidenciais com 54% dos votos, derrotando o nacionalista Gheorghe Simion. Essa é uma eleição que também cercada de controvérsia. Já havia anteriormente ocorrido uma disputa que, foi dito, teria sofrido interferência russa. O Nikos Ordan, vencedor então, é o prefeito de Bucareste, a capital do país, e prometeu fortalecer os laços com a União Europeia, manter apoio à Ucrânia e combater a corrupção. Isso foi visto como um referendo nacional sobre o nacionalismo, diz a nossa apuração, que está surgindo no país.
é um negócio que também tem relação com o fenômeno político visto nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump e em outros países pela Europa. Se a gente citava os Estados Unidos, é para lá que a gente vai agora. O ex-presidente Joe Biden sofre de câncer. O ex-presidente Joe Biden sofre de câncer. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase para os ossos, um estado avançado da doença. A descoberta ocorreu depois de sintomas urinários e exames apontaram um nódulo agressivo. Biden já está com 82 anos, até mesmo a sua idade avançada foi apontada como uma das causas pelas quais ele não permaneceu na eleição para disputar com Donald Trump no ano passado. Ele agradeceu as mensagens de apoio em uma publicação nas redes sociais e em uma publicação com a esposa. Ele e a família avaliam as opções de tratamento. Donald Trump, que, claro, opôs Biden, no passado também publicou uma mensagem de solidariedade, que é, claro, sempre um momento interessante quando a política fica de lado e o bem-estar humano prevalece. Trump desejou uma rápida e bem-sucedida recuperação ao ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Biden e Trump ambos tinham em comum a China como adversário estratégico, e a gente tem o seguinte agora, falando do leste da Ásia. As autoridades de Taipei, claro, a capital de Taiwan, alertaram que a China pode tentar desestabilizar o país com ações simbólicas às vésperas do primeiro governo do presidente Lai Ching-te, também conhecido como William Lai. Ele carrega o legado de Tsai Ing-wen e, basicamente, é um dos governos mais antagônicos ao Partido Comunista Chinês à frente de Taiwan em tempos recentes, tanto da antecessora e ele que é o sucessor da mesma linhagem política. A preocupação veio depois de vídeos mostrarem uma bandeira chinesa sendo plantada em uma praia em Taiwan. A Guarda Costeira confirmou que 2 cidadãos chineses foram presos após atravessarem ilegalmente o Estreito de Taiwan, então, para essa ação. Também é investigado se o vídeo foi feito com apoio interno dentro de Taiwan para alimentar, então, esse conflito político com Pequim. Taiwan reforçou que apenas seu povo pode decidir seu futuro e acusa a China de aumentar manobras militares e propagandas para minar a moral da população. Essa é a apuração. Anteriormente, a gente já havia feito a cobertura de algumas medidas recentes do governo de William Lai à frente de Taiwan. Mesmo leis que endureceram para influenciadores pró-Pequim, influenciadores que estavam morando em Taiwan e fazendo propaganda por uma eventual reunificação com a China sob o governo do Partido Comunista Chinês. A Organização Mundial da Saúde. A gente fala agora a respeito dela. A Assembleia da OMS rejeitou hoje a proposta de incluir Taiwan como observador. O pedido foi feito por Belize e São Vicente e Granadinas. Foi barrado após forte oposição da China, que alegou violação da ordem internacional. Taiwan já participou anteriormente entre 2009 e 2016, a gente lembra, mas Taiwan tem sido consistentemente excluída de órgãos internacionais também por pressão de Pequim. Isso se tornou especialmente pronunciado na época da pandemia, quando Taiwan teve uma das melhores respostas à pandemia de coronavírus, enquanto a China, claro, sofria pelas críticas por falta de transparência e mesmo por ações nas quais os oficiais sabiam que a doença estava se disseminando na China e aguardaram 6 dias, segundo a Associated Press investigou, para divulgar ao mundo. A gente vai falar hoje mais tarde sobre a operação na faixa de Gaza e o que acontece na política israelense. Entretanto, a gente passa agora pelo seguinte, já nas nossas manchetes do Brasil e do mundo. Israel e Hamas voltaram à mesa de negociações no final de semana. No sábado, em Doha, capital do Catar, foi quando aconteceu. A discussão era por um possível cessar-fogo. Um porta-voz do Hamas disse o seguinte, que o diálogo ocorreu sempre a condições e com apoio dos mediadores. Ainda assim, Israel segue com planos de ampliar as ofensivas. Já está acontecendo, passaremos por isso hoje ao longo do programa com cobertura especial. E vindo para o Brasil, foi anunciada na sexta-feira o primeiro caso de gripe aviária altamente patogênica em aves comerciais. A detecção ocorreu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura garante que o consumo de carne e ovos segue seguro, mas é necessário evitar o consumo dos produtos crus. Essa doença que tem sido comum em outras regiões do mundo. A gente viu mesmo aí um surto de gripe aviária nos Estados Unidos, lá mais para o início do ano, janeiro, fevereiro, e no final do ano passado houve uma execução em massa aí de aves em torno disso. Tem baixo risco de transmissão a humanos, afeta principalmente os profissionais que lidam diretamente com as aves. A China, que é o maior importador das aves brasileiras, já fechou o mercado do país momentaneamente. Segundo o Ministério da Agricultura, o prazo para se livrar completamente do problema deve ser de 28 dias. E ainda, falando do Brasil, o STF começa a ouvir hoje, o Supremo Tribunal Federal, testemunhas do chamado Núcleo 1,
da suposta trama golpista, então, investigada nos eventos que circundam o 8 de janeiro e as eleições de 2022. Isso inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Isso acontece entre hoje e o dia 2 de junho. Vão ser 82 pessoas prestando depoimento por videoconferência. Vai ter audiências acontecendo ao mesmo tempo, simultâneas. Os nomes ouvidos incluem aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, congressistas da base aliada de Jair Bolsonaro, o general Freire Gomes, que teria ameaçado prender Bolsonaro por sugerir adesão, então, a tal trama. As audiências vão ser sigilosas e conduzidas por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro, depois disso, vai ser interrogado e, se condenado, enfrenta a possibilidade de mais de 30 anos de prisão.